Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Oh, aleluia! Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Hebreus 10, versículo 38. Aleluia! Deus é poderoso, queridos. Deus vai fazer infinitamente mais no nosso meio. Eu vou falar sobre o justo viver pela fé. Nós vivemos pela fé, porque fomos justificados em Cristo Jesus. Amém? Então, Hebreus 10, 38 vai dizer: todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Amém, queridos? Glória a Deus. Então aqui, o escritor dos Hebreus estava falando. Era um tempo que o povo estava meio enfraquecido, um pouco desanimado. Mas ele estava animando o povo, lembrando, trazendo a lembrança deles, que o Senhor tinha pago, Jesus tinha pago um alto preço por mim e por você, e para que a gente pudesse ser justificado nele. O Senhor estava, aqui nessa palavra está dizendo: o meu justo, ele vive pela fé. O meu justo, se ele olhar para a circunstância, ele não vai conseguir permanecer em tudo aquilo que Deus tem reservado para que a gente possa viver. Mas eu creio, Senhor, que nessa manhã, uma manhã que nós, já que estamos neste lugar, eu creio que você vai começar a se ver como o Senhor tem chamado vocês para ser. O meu justo vive pela fé. A circunstância pode estar até aí, mas você vai se levantar por dentro, porque você foi justificado. Lá em 2 Coríntios 5, versículo 21, vai falar desse Jesus, alguém que pagou o preço para que a gente pudesse ser justificado em Jesus Cristo. Diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas as velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia, o 21, desculpa. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Queridos, Jesus, todos nós já sabemos, mas Jesus, quando veio nessa terra, ele se tornou um homem, ele veio na forma humana, passou por todas as situações que nós poderíamos passar, por você, situações que você talvez poderia estar passando, mas Jesus, ele passou tudo isso, para que hoje nós pudéssemos ser justificados nele. E às vezes, as situações do dia a dia tentam nos parar, às vezes as situações tentam fazer com que a gente desista daquilo que Deus tem preparado para nós. Sabe, querido, nós devemos levantar por dentro e começarmos a dizer o que está escrito a nosso respeito. A Bíblia, o que está escrito a nosso respeito, é aquilo que nós temos que começar a viver, querido. Nós não podemos olhar para a aparência e ficar de braços cruzados. Não podemos olhar para a situação e dizer: ah, mas está difícil, eu estou vendo a situação acontecer, e dizer que não vamos sair daquele lugar. A gente tem que se posicionar no reino como justos, um povo que foi escolhido por um alto preço que o Senhor derramou sobre nossas vidas. Existe um sangue do inocente que foi derramado sobre a vida, sobre a minha vida e sobre a sua vida, e a gente não pode aceitar ficar de braços cruzados pela situação. Nós não podemos aceitar a situação e dizer para a circunstância, o maior habita em mim, e eu vou prosseguir, vou continuar confiando naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. A nossa posição no reino é como um reino de justiça. Eu sou justo em Cristo Jesus. Queridos, eu vou dar uma dica para vocês nessa manhã. Se existe alguma situação que você está passando, fala para a situação: eu sou justo em Cristo Jesus. Eu fui justificado em Cristo Jesus. Eu sou justificado em Cristo Jesus. Eu não vivo pelo que vejo, mas sim pelo que creio. Eu não vivo pelo que vejo. Querido, ainda que as situações venham dizer para você que não tem jeito, dá uma dancinha na cara de Satanás e diga para ele: eu sou justo em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia.
Querido, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Essa manhã, talvez você está falando, mas está rouco. Mas nessa manhã não é essa circunstância. A circunstância é dizer para você que Deus já fez infinitamente mais por cada um de vocês. E Ele quer fazer infinitamente mais por cada um da nossa vida. Eu creio, queridos, ainda que eu possa estar aqui desse jeito, mas eu creio que até término desse culto, a minha voz estará perfeita em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Então, querido, que você nessa manhã possa ter essa consciência que você é um filho amado. O sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz do Calvário foi por mim e por você para dizer: você tem vida e vida em abundância. Eu tenho vida em abundância. Precisamos nos levantar por dentro. Assim, quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor, precisamos nos levantar por dentro e começar a se ver, começar a imaginar: ai, Senhor, obrigada, Senhor, pela tua bondade. Obrigada, Senhor, porque o Senhor faz infinitamente mais pela minha vida, por aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E não olhar para a circunstância, querido, mas dizer para a circunstância: eu sou justo em Cristo Jesus. Eu sou justo em Cristo Jesus. Eu fui justificado em Cristo Jesus. Jesus, aquele que não tinha nenhum pecado, Ele se fez pecado por nós. Queridos, Ele se fez pecado. E quando nós ficamos de braço cruzado, em meio a situações, não invalidando aquilo que Jesus fez por nós, nós estamos negando aquilo que Jesus conquistou ali naquela cruz do Calvário. Ele se tornou maldito, Ele carregou. Talvez você possa pensar: mas a minha situação, coloca essa situação diante do Senhor nessa manhã. Começa a colocar e falar: obrigada, porque Jesus se fez maldito no meu lugar. E por Ele se tornado maldito, hoje eu posso viver tudo aquilo que o Senhor me chamou para viver. Queridos, a gente tem que começar a se ver em tudo aquilo que Deus preparou para nós. Estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Somos nação eleita, somos propriedade exclusiva do Pai. Tudo que coloca as mãos prospera. Tudo que colocamos as mãos prospera. Porque Deus nos chamou assim, para fazer tudo aquilo que Deus tem chamado, preparado para que possamos fazer. E nós vamos continuar vivendo tudo aquilo que Deus nos chamou. Queridos, tem um sangue precioso que corre sobre nossas veias. O sangue de Cristo. E talvez você que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, talvez você não entenda isso ainda. Mas eu creio que essa manhã de boas notícias, é manhã de você saber que você tem um Pai, que você pode ser justificado em Cristo Jesus, que você pode andar em novidade de vida a cada dia, que você pode ser posicionado em justiça e paz diante do nosso Pai. A tua posição no reino, sabemos que o mundo jaz do maligno, porque nós sabemos que o próprio homem entregou o mundo para o diabo. Quando Adão pecou ali no jardim, que ele entregou para Satanás aquilo que Deus tinha dado para o homem cuidar, nós sabemos que o mundo passou a ser de Satanás. E sabemos que tudo que está acontecendo aqui, as coisas, o inimigo, a mão dele, a pata suja dele, ele tem tentado. Mas nós temos que saber a nossa identidade em Cristo Jesus. A nossa identidade é de justo, justificado. A nossa posição no reino é de justificado. E o reino de Deus, aonde ele passa, alguma coisa acontece. Aleluia, queridos. Glória a Deus, aleluia. Nós sabemos que Jesus, quando Jesus veio nesse mundo, Jesus, ele passava, por onde ele passava, ele não deixava ninguém de mãos vazias, mas pelo contrário, ele fazia com que o reino dele, o reino de Deus, pudesse ser justiça, paz e alegria. E a mesma coisa na nossa vida, por onde nós passarmos, o reino de Deus precisa avançar. Queridos, não é por acaso que nós estamos vivendo num tempo como esse. Mas se a gente continuar vivendo, dizendo como o mundo diz: ah, mas a situação está difícil. Mas isso está difícil. Querido, você está ali para trazer a solução para aqueles que precisam de resposta. Você é a resposta para aquele povo. Você é a resposta para um povo caído. Um povo que precisa, que tem sede de justiça. E nós estamos nessa posição. E sabemos que
o que somos, o que podemos, somos justificados, porque Jesus pagou o preço. Mas também temos uma certeza de que andamos em unidade, porque o mundo ele vai nos reconhecer quando andamos nessa unidade, unidos em Cristo. Eu sou aquilo que Cristo diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que Cristo diz que eu tenho. Eu posso tudo aquilo que Cristo conquistou ali naquela cruz do Calvário. Essa unidade, essa certeza. Eu não vivo pelo que vejo, mas sim pelo que creio. Eu posso todas as coisas. Eu vou falar, eu vou viver o que a palavra diz ao meu respeito. Querido, sabemos que nós nascemos no mundo. Talvez muitos não veio de uma família cristã. Eu vim de uma família cristã. Mas a gente não tinha essa palavra revelada, essa palavra da fé. E a gente falava muito negativamente. Mas a gente tem essa oportunidade de falar tudo aquilo que a Bíblia diz ao nosso respeito. A Bíblia diz, querido, ao nosso respeito, que nós podemos todas as coisas naquilo que nos fortalece. E a gente só vai começar a andar nessa unidade quando a gente começar a falar aquilo que Jesus falou. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade do meu Pai. A vontade do meu Pai é boa, perfeita e agradável. Eu não vim para que o mundo, para aceitar a situação do mundo, mas eu vim para que o mundo saiba que Jesus Cristo é o Senhor. Eu vim para que o mundo saiba que eu posso ser tudo aquilo que Jesus fez. Jesus, ele foi crucificado, morreu e ressuscitou. Ele foi o modelo, ele foi o primeiro, mas ele deixou a gente para que a gente possa cumprir o chamado ao qual Jesus nos chamou para fazer. Vamos ler também lá em João 17, versículo 23. Aleluia, querido. Deus é poderoso. Ele vai fazer ele faz infinitamente mais, por além daquilo que nós estamos pedindo ou pensando. João 17, versículo 23, vai falar. Eu nele e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado eles como me tens amado a mim. Amém? Mais uma vez, Jesus, ele estava aqui fazendo a oração e ele falou, todo aquele que estiver em mim, eu nele, ele em mim. O mundo vai saber que eu enviei. Sabe, a gente precisa estar andando nessa unidade. A gente precisa saber que a gente é único em Cristo Jesus. A gente precisa entender que Jesus nos fez único nele, para que o mundo saiba que Deus nos enviou. Assim como Jesus, a gente não pode invalidar aquilo que Jesus conquistou ali na cruz do Calvário, por mim, por você. A gente não pode invalidar, porque Jesus, ele não tinha, eu fico imaginando, na minha imaginação, eu acho assim, que Jesus, ele não tinha necessidade de se tornar carne, mas como existia um preço a ser pago, Jesus decidiu pagar esse preço por mim, por você. E ele morrendo, se tornando menino, se fez adulto, fez tudo aquilo, foi como modelo, quando ele veio aqui nessa terra, falando assim, olha, aonde eu passar, as pessoas vão receber daquilo que eu tenho. Jesus, ele foi o primeiro modelo. E Jesus fez tudo aquilo. E depois ele foi para aquela cruz do Calvário, morreu em nosso lugar. E depois dele ter morrido, ele falou, vão. E ele encheu os seus filhos para que pudesse ser o modelo aqui neste lugar. Queridos, nós estamos nessa unidade. Somos posicionados no reino, nessa unidade. Eu nele, Cristo em mim. Cristo no Pai. Em Cristo, Cristo em mim, para que possamos ser tudo aquilo. Talvez a gente esteja esperando, queridos, alguma coisa extraordinária acontecer, para que nós possamos ver acontecer, para que possamos fazer alguma coisa. Mas só a gente está nessa unidade em Cristo Jesus, estando em Cristo, sabe, vivendo tudo aquilo que Cristo nos chamou para viver. A gente está fazendo um bom testemunho de Cristo. A gente está vivendo o bom testemunho de Cristo. Quando nós nos colocamos, nos posicionamos, nos vemos, a situação do mundo pode estar difícil, mas eu vivo tudo aquilo que a palavra diz ao meu respeito.
Eu não sei, você estava numa situação, um tempo desse, que o café estava muito caro. E quando a gente chegava no mercado, todo mundo, nossa, o café está caro. Eu não sei, você que gosta de café, você ficou algum dia sem tomar café? Mas porque a gente tem a natureza de Cristo, a gente não vai viver com a circunstância, mas a gente vai dizer para a circunstância, ainda que você esteja aí, mas o meu Pai, Ele não deixa faltar nada na nossa vida, Ele não deixa faltar nada, ainda que a situação possa estar dizendo, mas é para todo mundo pode até estar vivendo, mas eu estou em Cristo e eu posso viver tudo aquilo que Cristo me chamou para viver. A nossa unidade, querido. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós carregamos o Cristo neste lugar para que pessoas possam reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Querido, essa é a manhã da gente se colocar de pé, se posicionar por dentro e começar a se ver. Obrigado, Deus, porque eu não olho pela circunstância. Eu vejo pessoas aqui passando por circunstâncias, estão aceitando a circunstância, estão sentando na mesa, reclamando da circunstância, estão dormindo, deitado e não conseguem dormir, vivendo com aquela circunstância. Mas essa manhã o Senhor está dizendo para você, apresenta a sua causa diante do Senhor e se posiciona como justo, porque Deus, Ele já fez por você. Agora é você que tem que começar a mudar a situação. Querido, não durma com nenhum problema, mas apresenta diante do Senhor, porque o Senhor pode fazer infinitamente mais pela nossa vida, pela vida de cada um de vocês. Querido, não aceite, você é único no Pai, o seu posicionamento é de justo. O preço de um inocente naquela cruz do Calvário não foi para que você pudesse ficar aceitando as situações do dia a dia, mas foi você dizendo para a situação, olha a situação, a realidade é essa. Situação, a realidade é que eu sou justo em Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Glorifica o Senhor nessa manhã. Começa a bem dizer. Começa a se alegrar no Senhor. Começa a dizer que Ele é grande, que Ele é exaltado, que Ele pode fazer infinitamente mais. Queridos, às vezes a atitude que o Senhor está esperando de nós nessa manhã é que a gente reconheça o senhorio dEle nessa manhã, que Ele é digno de tudo. Nós não vamos voltar para casa do jeito que chegamos neste lugar, mas vamos voltar para casa como quem sonha, tudo aquilo que Deus tem preparado para realizar na nossa vida. A partir de hoje, eu quero declarar sobre a sua vida, você vai viver tudo aquilo que Deus tem preparado para você viver. Você vai viver, a circunstância não te diz quem você é, mas em unidade em Cristo, você é justificado em Cristo Jesus. Você é justificado em Cristo Jesus. Você é justificado em Cristo Jesus. Você pode todas as coisas em Cristo Jesus. O Senhor Jesus te chamou para que você andasse em abundância. O Senhor Jesus te chamou para que você pudesse andar em cura e cura divina. Queridos, você é justificado em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é poderoso, querido. E essa unidade, querido, Deus tem nos chamado para que a gente possa viver essa unidade em Cristo Jesus. Aleluia. Deus tem nos chamado para que a gente possa viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Aleluia. Deus pode fazer infinitamente mais. Aleluia. Deus é bom em todo o tempo. E Ele pode fazer em tudo aquilo que Deus tem nos chamado. Então, essa posição do reino, nós sabemos que no Velho Testamento, eles não tinham o Espírito Santo por cima e nem por dentro. Eles necessitavam de alguém para guiar eles. E quando Deus levantou Moisés, Ele levantou Moisés como? Para guiar aquele povo no deserto. E tudo que aquele povo precisava, o Senhor dava para eles, por onde eles passavam. E a mesma coisa na nossa vida, querido. Hoje nós temos a unção por cima e dentro de nós. E às vezes nós não estamos usando isso que temos. Sabe, o povo era um povo meio incrédulo. Eles precisavam ver para crer. Mas todas as vezes, quando eles precisaram sair do Egito, Moisés precisou tocar. E eles passaram naquela água seca, porque existia uma promessa sobre a vida deles.
E a mesma coisa sobre as nossas vidas. Existe uma promessa. Nós não vamos morrer, mas vamos viver para contar os feitos do Senhor. Existe uma promessa sobre a sua família. E você vai ver a sua família aqui dentro deste lugar. Existe uma promessa para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem preparado para cada um de vocês. Queridos, e às vezes você possa dizer assim, mas eu não estou conseguindo ver. Mas a posição de justo, ela não precisa ver. Ela precisa crer. Como ela diz, o meu justo não vive pela fé. O meu justo, ele não retrocede diante da situação. O meu justo, ele não retrocede diante dos problemas. O meu justo, ele não retrocede quando o inimigo tenta dizer que você não tem mais jeito. O meu justo, ele não retrocede quando um laudo vem, mas ele continua declarando de fé em fé. Ele continua dizendo, Pai, obrigada, porque você é o meu Pai. Obrigada, Pai, porque você pode fazer infinitamente mais. Obrigada, Pai, porque você pode, além daquilo que pedimos ou pensamos. O meu justo, ele vive pela fé. A minha posição a partir de hoje é andar por fé. A circunstância pode estar dando na canela, mas eu vou andar pelo que a Bíblia diz ao meu respeito. Eu vou viver tudo aquilo que a Bíblia diz ao meu respeito. Eu posso todas as coisas naquilo que a Bíblia diz ao meu respeito. Então, queridos, os nossos povo do passado, a Bíblia, o Velho Testamento, ela nos deixa como modelo para que a gente possa seguir tudo aquilo que Deus tem para nós. É um modelo que deu certo na palavra de Deus. Ainda que o povo era rebelde, mas tudo que Deus falou é o meu povo. Quando Deus deu uma ordem a Abraão para sair da sua terra e da sua parentela, Deus falou, vai e eu vou te fazer grande. E Deus foi cumprindo tudo aquilo que Abraão, quando saiu da sua terra e da sua parentela. E quando o povo era em número grande, o Senhor estava com eles naquele lugar. E eles foram abençoados em toda sorte de bênção. E a mesma coisa na nossa vida. Se deu certo para eles naquele tempo, imagine para você hoje, que temos o Espírito Santo sobre a nossa vida e dentro de nós. Querido, vai dar certo. A gente só precisa confessar as coisas certas. A gente só precisa falar as coisas certas para que possa acontecer tudo aquilo. Querido, a gente precisa entender, assim como um bebê nasce, ele não nasce falando, mas eles começam de pouco a pouco. Ele começa a falar aquelas coisas enroladas e daqui a pouco ele começa a falar do jeito da nossa língua. E a mesma coisa, quando nós colocarmos a palavra dentro da nossa boca e começarmos a falar aquilo que a palavra diz ao nosso respeito, ela vai se tornar realidade na nossa vida. Mas a gente precisa educar a nossa mente a cada dia, renovar a nossa mente com a palavra a cada dia, para que a gente possa ver e viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Deus tem preparado planos de paz para nossas vidas. Deus tem um plano perfeito para cada um de vocês. Mas a gente precisa, a cada dia, quando a circunstância vir, dizer para a palavra, dizer o que a palavra diz. Eu sou curado em Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por isso a necessidade que o Senhor deixou a palavra. Por isso a necessidade de saber que Jesus, quando Ele nos fez único no Pai, quando nós confessamos Jesus como únicos em nós, a gente está confessando Ele, estamos colocando Ele, confessando Jesus como Senhor da nossa vida. A gente faz parte dessa unidade, a gente é único nele, a gente pode viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. A gente é um no Pai, você é um no Pai. Eu sou um no Pai, e essa unidade precisa sair para fora. E essa unidade só vai sair para fora quando a gente começar a examinar a palavra, começar a declarar a palavra, tudo aquilo que diz ao nosso respeito. Querido, não é da noite para o dia, mas quando nós renovamos a nossa mente com a palavra. Se a gente estava acostumado a falar a minha dor de cabeça, a gente não vai dizer mais a minha dor de cabeça, mas a gente vai dizer, esse sintoma está em mim, mas ela não me pertence. Igual, essa rouquidão está em mim, mas isso não me pertence. Porque Jesus me fez perfeito para que eu possa fazer tudo aquilo que Ele me chamou para fazer. Amém, queridos? Amém. Então, todavia, nós devemos saber que nós não vivemos pelo que vemos. Todavia, o justo se posiciona pela fé. Todavia, o justo, ele vive tudo aquilo que Deus tem preparado para ele. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, amém. Vamos ler também 1 João,
3. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, que vocês tenham a convicção que Deus quer fazer na sua vida. O que Deus já fez tudo aquilo que nós esperamos dele. Jesus já conquistou por nós tudo aquilo que talvez que você esteja precisando nesse dia. Ele já conquistou. 1 João 3, versículo 1 e 2 diz: vede com grande amor Deus, amor, nos tem concedido, Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece Ele. Sabe, esse amor que Deus nos chamou nessa manhã, esse amor que Deus, sabe, nos chamou para sermos filhos de Deus, assim como alguém, aleluia, assim como alguém morreu no nosso lugar, em favor de cada um de nós. Queridos, que você possa, nessa manhã, saber que esse amor já foi derramado no seu coração. Já foi derramado. Está dentro de você. E você pode fazer infinitamente mais. Que nessa manhã, você fique com a palavra. Que você comece a se ver por dentro. Que essa manhã você comece a analisar tudo aquilo que você estava vivendo errado, tudo aquilo que você estava confessando, toda aquela circunstância que você estava vivendo, você lembrar desse amor que já foi derramado dentro do seu coração. Esse amor que Deus nos concedeu para que a gente pudesse ter vida e vida em abundância. Esse amor, Ele quer transformar, querido, as nossas vidas. Esse amor, Ele quer que você saiba que esse amor, Ele vai trazer toda aquela paz que excede todo entendimento, tudo aquilo que você necessita, tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que Deus espera em você, é que você saiba e reconheça que Ele te amou primeiro. Por Ele te amar, Ele te fez justo, Ele te fez amado. Sabe, queridos, que você nessa manhã possa ter essa convicção, que você é o amado do Pai. Que o Senhor poderia ter outras pessoas aqui neste lugar, mas o Senhor te chamou nessa manhã para dizer que você é amado do Pai, que você é o filhinho protegido, que você é querido, que você é exaltado. O Senhor te chamou para você dar certo. Sabe, tudo que você colocar as mãos vai dar certo. Sabe, é só simplesmente você se ver como Cristo te vê. Eu sou Se Cristo, que Cristo colocou naquele lugar, as mãos, onde Cristo estava, aconteceu. Querido, é a mesma coisa na sua vida. Tudo que você colocar as mãos para fazer, já nasceu para dar certo. Porque você é um em Cristo Jesus. Se veja como justo, se posiciona como justo, se posiciona nesse reino de justiça. É um reino que você já nasce vencedor. Você já nasce mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é poderoso em Cristo Jesus. Queridos, quando eu fui para o Rema, eu aprendi, já tinha lido, mas lá em Romano fala que o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita dentro de mim. Ele vivifica o meu corpo mortal. E quando eu tomei aquilo de vida, sabendo que aquele poder que foi lá no inferno arrancou Jesus do inferno, ele estava dentro de mim, a minha situação da minha vida mudou. E a mesma coisa na tua vida, existe um poder dentro de você. Um poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse poder que te garante que você pode viver tudo aquilo que Deus chamou você para viver. É esse poder que te garante naquele laudo, naquela situação que diz que você não vai conseguir. Ele está dentro de você. Isso tudo por causa do amor de Deus que foi derramado dentro do nosso coração. Queridos, se vocês puderem entender, que vocês possam ficar nessa manhã com essa palavra, com essa certeza que esse amor que foi derramado dentro de você já te fez mais do que vencedor em Cristo Jesus. Esse amor te fez mais do que vencedor em Cristo Jesus. Jesus, esse amor, Ele te fez mais do que vencedor. Te colocou numa posição de justo e justificado. E o justo justificado em Cristo Jesus, ele se posiciona no reino pela fé. E pela fé você conquista tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Essa manhã é manhã de você dizer para as circunstâncias: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Deus pode, porque o Senhor me chamou para que eu pudesse viver tudo aquilo que o Senhor tem me chamado para viver. Essa manhã é manhã de você olhar e falar: eu posso, eu sou justificado em Cristo Jesus. Essa manhã é a manhã de dizer para a situação: eu sou justificado em Cristo Jesus. O Senhor Jesus pagou um alto preço. Não vou mais validar aquilo que Jesus fez por mim. E começar a olhar lá no passado, no Velho Testamento, que ainda que às vezes a gente fala assim: gente, eles tinham tudo nas mãos, mas eles eram rebeldes, mas eles foram abençoados. Todas as vezes que eles obedeciam um comando, eles eram abençoados. E todas as vezes que nós obedecemos, que andamos pela fé, nós vamos ser abençoados a tudo aquilo que colocarmos as mãos para fazer. Amém, queridos? Que nessa manhã, que vocês possam ter essa convicção que você é abençoado, que eu sou abençoado em Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas naquilo que Cristo me chamou para fazer. Eu vou viver para contar os feitos do Senhor. Eu vou viver para contar os feitos do Senhor. Eu vou viver para contar os feitos do Senhor. O Senhor, nessa manhã, tem nos chamado para ter essa convicção, essa certeza de que sou justificado no reino. Eu sou justificado não porque eu merecia, mas porque Jesus morreu em mim, no meu lugar, no nosso lugar, para que pudéssemos ser justificados todos os dias, de glória em glória, exaltando o nome dEle, bendizendo o nome dEle. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.